brasileira criou uma ditadura e uma atmosfera de censura e perseguição que até mesmo jornais, reconhecidamente de esquerda, estão começando a falar contra isso. Nos 5 anos no Brasil, principalmente pelo Alexandre de Moraes, mas com o apoio de grande parte da Suprema Corte brasileira, criou uma ditadura e uma atmosfera de censura e perseguição que até mesmo jornais, reconhecidamente de esquerda, estão começando a falar contra isso. Nesses últimos meses, nós temos visto vários editoriais, que são aquelas opiniões que um jornalista dá ali na imprensa, que está começando a criticar decisões de Moraes. Hoje saiu um editorial do Estadão que me deixou um tanto quanto preocupado. Se o Estadão continuar desse jeito, provavelmente ele vai ser fechado, perseguido, vai ter jornalistas sendo presos, tudo em nome da democracia e da tal liberdade de expressão. Só que não podemos esquecer, foram esses jornais que passaram pano e que defenderam, em alguma parte até defendem ainda hoje, os mais histéricos jornalistas, as ações do Alexandre de Moraes. Só que esse editorial de hoje vale a pena ser lido. Tá? Dificilmente eu recomendo o Estadão, mas esse aqui vale a pena. A credibilidade do STF em queda livre. Ignorando críticas de corporativismo... Vou pegar meu óculos aqui que eu tô ficando velho. Ignorando críticas de corporativismo, ativismo e partidarismo, a Corte diz que está salvando a democracia e civilizando o país, mas a percepção popular parece ser a de que faz o oposto. Então, vamos lá, olha só. Em sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2023, Luiz Roberto Barroso citou sua fórmula predileta para descrever a magistratura, a vanguarda iluminista que empurra a história na direção do processo civilizatório. Olha que loucura um presidente de uma Suprema Corte falar um negócio desse, tá? Mas vamos lá. E ilustrou com uma lista de prioridades: combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, liderança ambiental do Brasil, que foi uma catástrofe, né? Saneamento e moradia. Com altas autoridades, celebridades e magnatas, a festa que se seguiu consumou a autocelebração da Corte. Os ministros não se cansam de repetir que o STF salvou a democracia. Parecia chegado o momento de reformá-la. No entanto, em 2 anos, a credibilidade da Suprema Corte despencou segundo pesquisa do Poder Data. O contingente de brasileiros que consideram o desempenho do STF ótimo ou bom diminuiu de 31% para 12%, o mais baixo histórico, tá? Os que consideram ruim ou péssimo passaram de 31% para 43%. A pesquisa não indaga as razões, mas esse jornal tem algumas hipóteses. Vamos lá. A percepção de que as cortes judiciárias são cortes aristocráticas conta muito. Os juízes que deveriam garantir que a lei seja igual para todos são especialistas em pervertê-las a seu favor. Opa, esse cara vai preso, hein? Com o teto constitucional de remuneração depredado sobre a complacência da Corte Constitucional, o céu é o limite para a concentração de benefícios inimagináveis para o resto do funcionalismo. E ainda mais para os cidadãos comuns que bancam o judiciário mais caro do mundo. Mas o desenvolvimento não se improvisa, mas o subdesenvolvimento não se improvisa. E esse patrimonialismo não é obra de 2 anos, mas de décadas. De resto, outras pesquisas mostram que o descrédito do STF é maior que o do judiciário. Logo, há de haver outras razões para ele. Uma delas é o afã pelos holofotes. Sentenças são anunciadas fora dos autos, até antes dos autos. Com vescotes com poderosos de Brasília ou empresários são propagandeados como discussões sobre o Brasil. Mas não poucos brasileiros leem nas entrelinhas lobby e conflito de interesse. Quem dera os ministros quisessem só discutir o Brasil e não reconfigurá-lo. Ora atuando como moderador, ora os outros poderes. Ora entre outros poderes. Ora extrapolando suas competências. O STF age como um poder imperial, determinando ao executivo políticas públicas. Opa, tá chamando de Brasil de ditadura? De câmeras e uniformes policiais até o modo de combater o incêndio ou abrigar moradores de rua, e dispondo-se a reescrever leis sobre aborto, drogas, internet, remarcação de terras indígenas, entre outros temas. Mas quem dera a Corte só se intrometesse nos afazeres dos representantes eleitos, sem favorecer lados. No entanto, garantismos e punitivismo flutuam ao sabor da conveniência partidária. Condenações de réus confessos pela Lava Jato são anulados a rodo. A lei das estatais, criada após esses escândalos, foi temporariamente suspensa para o governo lula-petista forrar as empresas estatais com correligionários. E que está falindo dessas empresas, né? O Vale Tudo contra a corrupção do lavajatismo renasceu mais forte no Vale Tudo pela democracia relativa, né? Dos inquéritos intermináveis e sigilosos contra bolsonaristas. Mesmo críticos que nada têm a ver com o bolsonarismo são censurados como extremistas e suas críticas são tomadas como ataque às instituições. Patrimonialismo, paternalismo, corporativismo, protagonismo, autoritarismo, partidarismo quadram
mal com a sobriedade e a imparcialidade que esperam da justiça. E a reprovação popular parece decorrer disso. Viradas de anos são propícias para rever posições e corrigir rumos. A época do Natal evoca palavras do Evangelho. Médico, cura-te a ti mesmo. Os ministros fariam bem em se ocupar menos com os ciscos nos olhos dos outros poderes e mais com as traves nos seus. A vanguarda iluminista do Supremo pode ignorar olimpicamente conselhos como esses e também o sentimento público, mas se continuar semeando o vento, que não se surpreenda quando colher tempestades. Admiro o Estadão, mesmo sendo tarde demais. É bom ver que tem uma parcela aí que está acordando para o que aconteceu, mas como eu disse, é tarde demais. A única solução, vocês da imprensa que estão começando a acordar para o monstro que vocês ajudaram a criar, a única solução que o Brasil tem agora é eleger uma leva de senadores que estejam dispostos a devolver o STF à caixinha a qual ele foi originalmente criado. Só que esse monstro criou tamanhas garras que ele vai interferir e impedir que esses senadores sejam eleitos. E essa é uma das principais razões de estarem perseguindo determinadas pessoas do espectro político, porque veem essas pessoas como futuros próximos senadores e vão fazer de tudo para prendê-las, caçá-las, torná-las inelegível. Esse monstro saiu do controle. Me desculpa, saiu absolutamente do controle. Eu não acho... obviamente, o Brasil vai sofrer algumas sanções agora e vai ser visto internacionalmente pelo que ele realmente é, uma ditadura. Contribuída por vocês, tá? A contribuição da imprensa para deixar o Brasil como está hoje, sem a imprensa isso não teria acontecido. É por isso que, infelizmente, jornalistas, quando estão nas ruas, indo a qualquer lugar, acabam ouvindo a verdade, ouvindo o que o povo brasileiro pensa. E aí acha que é um ataque à democracia. O que por si só já é uma loucura. A imprensa acha que eles são a democracia. A imprensa ajudou a destruir a democracia. Uma parcela dela está acordando para o que aconteceu, só que agora já é tarde demais. Só se todos trabalharem de forma uníssona, em sintonia, a gente consegue resgatar esse Brasil. Mas, sinceramente, que entre para a história que a imprensa brasileira foi a imprensa que contribuiu para a instauração de uma das mais persecutórias ditaduras que a América Latina já viu. A imprensa, gente, que foi criada para evitar que isso acontecesse, tá? Para servir como um quarto poder, para fiscalizar, para denunciar. A imprensa contribuiu para formar uma ditadura. Olha a loucura do sequestro ideológico que a gente vê hoje na imprensa. É por isso que ninguém confia mais na imprensa. Como Elon Musk mesmo disse, né? Hoje as pessoas buscam informação de fontes individuais, alternativas, de pessoas comuns, que pegam um celular, um computador e falam a verdade. Um abraço. E sempre foi assim, Brown, não só no Supremo Tribunal Federal, com esses dados que você traz aqui, são do jornal o Globo, salvo engano, como também no Tribunal Superior Eleitoral, quando Alexandre de Moraes presidiu as últimas eleições para presidente da República, governadores e Congresso e Assembleias Estaduais em 2022. À época, eu me recordo que eram questões de pouquíssimos minutos e a decisão já saía, pronta. O ministro Alexandre de Moraes já expedia a sua decisão. No Supremo Tribunal Federal não é diferente. Parece que a capa importa, sim, para ele e para a sua equipe, repito, falei isso agora há pouco, há um grupo, são auxiliares, ninguém é capaz de conduzir 21 inquéritos, por exemplo, de forma solitária, sozinho. Não, ele tem uma equipe e parece que todos seguem e rezam a mesma cartilha. Mas o ponto é, são inquéritos, são decisões justas? Aí fica a pergunta. Porque a resposta para essa pergunta, e aqui ninguém está querendo ser juiz da vez de lugar nenhum, nem bacharel em direito eu sou, mas a pergunta que fica é, determinadas pessoas que estão sendo investigadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, a última corte recursal do país, a corte guardiã da Carta Magna, deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? É no gabinete do ministro Alexandre de Moraes que esses inquéritos, investigações, chame como quiser, deveriam estar? Não, porque não são pessoas que têm prerrogativa de foro. O Supremo Tribunal Federal deve investigar, por exemplo, políticos, deputados, senadores, ministros, mas não é o caso. Você tem lá o CPF de um vendedor ambulante, de um vendedor de cachorro-quente, de um office boy, de uma dona de casa. Pessoas que estão sendo condenadas sem direito à ampla defesa. E não adianta dizer não, elas estão sendo bem tratadas pelo Supremo. A Procuradoria-Geral da República muitas vezes é acionada depois. Sendo que o papel do Ministério Público é o papel acusatório. O sistema penal brasileiro ele é majoritariamente, tradicionalmente acusatório. E muitas vezes sequer o Ministério Público é quem inicia, quem starta uma investigação, um pedido de investigação no Brasil. Não é. Tudo nasce de um mesmo gabinete que tem a Polícia Federal a seu dispor, a seu serviço. E aquela pessoa, uma vez condenada, não tem a quem recorrer, não há. Eu vou insistir nesse ponto porque isso é fundamental para que o Brasil, em algum momento, volte à sua normalidade institucional. E isso só será possível por meio da lei. Isso só será possível por meio do Estado de Direito. Qual é o caminho?
O caminho é a dupla jurisdição. É que uma pessoa possa ser investigada por um juiz de vara e depois recorrer, ter um pleno para recorrer. Nem isso acontece. Aliás, sequer os advogados, por exemplo, já que a gente falou do 8 de janeiro aqui, daquele tumulto, daquela tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria, aquele tumulto gerou uma série de condenados, muitos condenados com uma tornozeleira eletrônica em casa e outros condenados atrás de uma cela de um muro de pedra, vendo seus filhos crescerem do outro lado, sem que sequer tenham cometido crime, sem que a materialidade tenha sido comprovada porque não houve a devida individualização da conduta. E a pergunta é para quem eles vão recorrer? Só resta Deus. Porque não há quem recorrer. Tudo passa pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Até quando nesse país? Eu acho que está na hora do Brasil virar essa página. Mas a gente sabe quem não quer virar essa página. É o Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula da Silva, que aliás é capaz até de fazer algum ato para comemorar o 8 de janeiro daqui a pouco. Quiero compartir con ustedes una situación que me preocupa. En la ciudad de La Plata han detenido exiliados políticos brasileños en Argentina. Estas personas que han solicitado asilo político tienen protección legal contra cualquier intento de extradición por parte del Estado brasileño. Es alarmante, es inconcebible que hayan sido arrestados a pesar de esa protección y que la detención haya sido realizada aparentemente de forma ilegal por un juez vinculado a la izquierda radical argentina. Sin embargo, confío en que en nuestro país, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, y con la excelencia del nuevo canciller Gerardo Wertheim, las leyes serán respetadas y se va a prevenir cualquier abuso a la autoridad. Es fundamental destacar cómo la tiranía avanza contra la población común en Brasil. No vamos a permitir que ancianos, madres y personas con necesidades especiales acusados injustamente de intentar un golpe de Estado sean deportados y sufran violaciones a sus derechos en nuestra tierra. Lo que en Brasil se utiliza como prueba de amenazas al Estado de Derecho como objetos inofensivos es realmente en el mundo civilizado motivo de preocupação e solidariedade. Consegue mais uma vez envergonhar o Brasil diante do mundo inteiro. Como vocês sabem, nós temos aí uma ditadura na Venezuela, desta vez confirmada e reconhecida pelo mundo inteiro. Apenas os mais histéricos esquerdistas ainda se atrevem a defender aquilo. Até aquele esquerdista mais sensato, centro-esquerda, já reconheceu. O mundo inteiro já sabe que houve um golpe na Venezuela, as eleições foram fraudadas, Maduro é ilegítimo e ele criou uma ditadura. Foi condenado pela ONU, pelo Tribunal Internacional, por estar prendendo crianças, assassinando os manifestantes, prendendo e assassinando a oposição. Talvez a pior ditadura que já existiu no último século aqui na América Latina. E todo mundo democrático se afasta do Maduro. Todos do mundo democrático, ou que pelo menos queira parecer ser democrático. Desde que houve esse golpe, Lula se recusa a denunciar a Venezuela como sendo uma ditadura. E ele disse que só reconheceria a vitória de Maduro se as atas fossem apresentadas. Bom, o Supremo Tribunal da Venezuela disse que não vai apresentar as atas, que as atas agora estão em sigilo, que eles não vão mostrar em nome da democracia. Parece muito o STF do Brasil, né? Em nome da democracia, eles vão segurar as atas. Pois bem, recentemente foi emitida uma carta para algumas entidades aqui no Brasil pedindo para que Lula reconhecesse a vitória do Maduro. Inclusive estava lá a Associação Brasileira de Imprensa, MST, CUT, Associação do Judiciário Democrático. Olha a loucura. A Associação do Judiciário Democrático pedindo que Lula reconhecesse Maduro como presidente da Venezuela. Aí, meus amigos, nós que fomos censurados durante a campanha em 2022, dizendo que Lula era amigo de ditadores, que Lula andava com o ditador Maduro, sai essa matéria aqui hoje. Governo Lula decide enviar representante para a posse de Maduro na Venezuela. O governo do Luiz Inácio Ladrão da Silva decidiu estar presente na posse do presidente da Venezuela. Olha como que a imprensa chama ele de presidente, hein? Não é ditador não, curioso, né? Nicolás Maduro no dia 10 de janeiro. A informação foi confirmada ao UOL por fontes do Itamaraty, que indicam que caberá ao diplomata do Brasil em Caracas representar o país. Olha que curioso. Lula está mandando representante, ou seja, está corroborando, está carimbando, chancelando mais uma ditadura. Aquele grupo que diz que luta pela democracia no Brasil está chancelando uma ditadura sanguinária aqui do nosso lado. Inclusive milhões de venezuelanos já fugiram de lá para vir para o Brasil. Ou o que eles não sabiam, que talvez estavam entrando em um país que pode se tornar pior que a Venezuela. O STF daqui já faz exatamente a mesma coisa que o STF de lá, que é o Supremo Tribunal de Justiça de lá. Mas é exatamente, eu não sei quem copia quem mais, tá? Criminalizar a oposição, censurar, culpar Elon Musk, culpar as redes sociais, culpar a liberdade de expressão pelo declínio da democracia. É impressionante a similaridade. Agora o Lula chegou ao extremo mesmo. Ele não tá nem aí para mais nada. Tá nem aí. Vai mandar um representante para esse. Isso aqui é um criminoso, condenado nos Estados Unidos,
é um narcotraficante, psicopata, sanguinário. Eu não estou exagerando em nada que eu estou falando. Inclusive tem condenações dele por tribunais internacionais. E o Lula vai mandar um representante para a posse do... E aí que eu acho bonita a imprensa falar isso, do presidente da Venezuela. É, meu amigo. O presidente da... A Venezuela agora tem presidente. Não é ditador que matou a oposição, não. Isso aqui é vergonhoso. Aí quer saber uma das partes mais curiosas? Lula não pretende mandar nenhum representante para a eleição, para a posse do Donald Trump, que é 10 dias depois, né, 20 de janeiro. Para a eleição da democracia americana, onde uma pessoa foi democraticamente eleita, mesmo com todo o sistema contra ele, Lula não vai mandar representante para lá, mas para a Venezuela ele vai mandar um representante. Donald Trump já deixou claro, em vários momentos, que assim que ele assumir, a situação da Venezuela vai ficar muito complicada. E, bom, espero que algo seja feito com a ditadura. Tá tendo uma percepção no mundo inteiro de que os Estados Unidos entende que não tem como viver sozinho no mundo e não tem como eles sobreviverem se a maioria dos países se tornarem ditaduras comunistas ou ditaduras progressistas. E ele parece com a intenção de começar a interferir, assim, de mostrar que não vai ser bem assim. Fazer como eles fizeram durante o período da Guerra Fria. Porque agora, na verdade, está tendo uma guerra, o lado da liberdade está perdendo, o lado da democracia está perdendo, porque a narrativa está toda sequestrada pela imprensa militante. E a impressão que nós estamos tendo é que parece que o Donald Trump, Elon Musk, esse governo agora vai começar a tomar algumas atitudes. Eu espero que isso aconteça, porque se dentro de um país todos os mecanismos já foram sequestrados e, na verdade, quem luta por liberdade e democracia é perseguido, dentro do país é meio que anulada qualquer possibilidade de resgatar a democracia. As ferramentas para que isso pudesse acontecer já foram sequestradas. Então, somente por intervenção internacional. Não, pelo menos é assim que eu vejo. A Venezuela é um claro caso. A população da Venezuela jamais vai conseguir acabar com essa ditadura por conta própria. Esquece. Cuba, esquece. Coreia do Norte, China, não tem a menor possibilidade. O que a gente não pode deixar é que novos países, como o Brasil, se tornem isso também. Na verdade, eu não sei se o Brasil já se tornou. Talvez o Brasil já está além da possibilidade de reverter isso daí. A única esperança que eu tenho agora é eleger senadores com coragem de resolver esse problema em 2026.